Oi, o meu nome é Liz e hoje eu vou falar o porquê você não pode confiar no Paul Mescal. Mentira, gente, hoje estou aqui para falar de Hamnet. O filminho que me fez chorar. Se você tá minimamente antenado no mundinho cinema, você sabe que esse filme tá dando o nome. Todo mundo tá falando sobre ele em todos os lugares e é mais do que merecido. Eu fui assistir esse filme na semana passada junto com a minha família e, cara, foi assustador. Eu saí, completamente desolada de dentro daquele cinema. Então, assim, se você é chorão assim como eu, esse aqui você vai precisar tomar muita água pra não se desidratar por completo. Eu vou fazer um vídeo semelhante com o da semana passada. A única diferença é que eu vou trocar opiniões que eu li na internet pra minhas opiniões antes de assistir o filme. Pelo simples motivo de que eu não vi quase nenhuma opinião negativa sobre o filme na internet. Pra vocês verem o quanto esse filme é bom. Mas enfim, vou fazer basicamente como eu fiz o vídeo da semana passada, só que com esse filme e essa pequena alteração. Sobre a história, basicamente o filme acompanha a Agnes, que é uma mulher destemida e de espírito livre. O caminho dela se cruza com o de William, que é tutor de latim dos meio-irmãos dela. Sim, é o William Shakespeare. E eles dois se apaixonam e decidem constituir uma família. Bem, hashtag família tradicional crente-core. O casal tem 3 filhos. A Susana, que é a menina mais velha, e um casal de gêmeos, que é o Hamnet e a Judith. A Judith, ela quase não conseguiu sobreviver ao parto. Ela tem problemas de saúde constantes e um dia, quando ela é um pouco mais velha, ela deve ter uns 7 anos, ela infelizmente acaba contraindo a peste bubônica, mais conhecida também como peste negra. O Hamnet, que é louco pela irmã, não consegue ver ela sofrendo daquele jeito, se deita junto com ela e ela magicamente melhora da peste. Só que infelizmente ela passa pro Hamnet, que acaba não sobrevivendo. Depois disso, o luto basicamente consome a vida da Agnes. E ela fica chateada com o William, porque além do fato de ele não ter estado lá durante a morte do Hamnet, ele quase nunca está na casa deles, porque ele tá sempre em Londres trabalhando. Lá em Londres, o trabalho dele como dramaturgo, ele basicamente escreve a peça que vai mudar a vida dele. A peça sobre o luto que ele sente pelo filho. Hamlet. Fun fact. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tive uma fase completamente obcecada pelo William Shakespeare. A gente apresentou Sonho de uma Noite de Verão no teatro da escola e eu fiquei completamente obcecada. Sonho de uma Noite de Verão é o único livro que eu tenho dele, mas eu já li outros por meios aí que não posso falar, porque, né, talvez eu me foda. Mas eu tive essa fase extensa de pelo menos uns 2 anos de querer ficar lendo um monte de coisa dele, porque eu achava o cara simplesmente genial. Então eu estava ansiosa para assistir esse filme. Ansiosa, porém apreensiva. Mas no fim deu tudo certo, porque eu me esgoelei de chorar na sala de cinema e todo mundo ouviu. Agora sobre premiações. O filme tá se saindo muito bem. E não é à toa, é só você assistir e você vai entender. O filme é todo muito bem feito, os atores são fenomenais, então não tem do que reclamar. E o prêmio que até agora eu achei mais legal e mais coerente foi a Jessie Buckley como melhor atriz de drama no Globo de Ouro. Porque o que essa mulher deu o nome nessa produção, gente, vocês não têm a mínima noção. É muito legal assistir o filme e assistir algumas entrevistas da Jessie que você consegue claramente separar, sabe, ator e personagem. E no sentido de, ela se torna completamente outra pessoa quando ela faz a Agnes. Então eu acho isso muito divertido. Hamnet está concorrendo a melhor filme no Oscar, assim como O Agente Secreto. Então, se você quiser saber o que eu achei de O Agente Secreto e como funcionam as premiações, eu fiz 2 vídeos falando sobre, eu vou colocar aqui no card para vocês assistirem. Mas está concorrendo a melhor filme, assim como O Agente Secreto, então acho que vamos ter um embate bem forte aí. E infelizmente, talvez Hamnet acabe levando. Não infelizmente porque o filme é ruim, mas infelizmente porque eu sou brasileira e eu tô torcendo pro Agente Secreto.
As 2 próximas sessões desse vídeo vão ter spoilers, então eu não recomendo que você assista se você ainda não assistiu o filme. Mas se você não liga pro spoiler, pode continuar assistindo. Agora, partindo para as minhas opiniões do filme antes de assisti-lo. Antes de assistir o filme, eu tava com um leve cagaço, porque eu não sabia se eu confiava na direção da Chloe Zhao. Tudo bem que eu não tinha muito material pra me basear nessa suposição, mas eu fiquei tipo, eu não curti muito Nomadland, não achei que tinha nada demais e eu não gosto de Eternos. Mas aí eu parei pra pensar, nas produções da Marvel os diretores não fazem quase nada, é tudo produção executiva. Então só dava pra me basear em Nomadland. E todo diretor evolui ao longo dos anos, então eu não sabia muito bem o que esperar. Eu também tava com um pouquinho de medo do Paul Mescal. Não porque quase todos os filmes em que ele tá são tristes, mas porque em quase todos os filmes que ele tá, ele é o protagonista. E eu tava com um pouco de medo da Agnes, que é a personagem da Jessie Buckley, ser apagada nesse momento. Tipo, eu tava com medo da história focar só no luto dele, sendo que é um casal que perdeu um filho. Eu acho que seria importante focar no luto dos dois, mas principalmente no da mãe. Então eu tava com um pouquinho de medo do Sr. Paul Mescal nesse filme. Outra coisa que me deu um pouquinho de medo é como o tema do luto seria abordado no filme. Porque assim, eu peguei uma extracurricular na faculdade chamada História da Morte no Ocidente. E nessa matéria, na primeira aula já, a gente aprendeu que existem fases na morte. Fases ao longo da história mesmo. Tipo, antigamente as pessoas falavam mais, não sei o que, não sei o que lá. Mas hoje em dia a gente está numa fase chamada morte interdita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não conversa sobre a morte, que ela é um assunto banido. E eu tava com medo de, mesmo sendo uma peça de época, trazer essa lente que a gente tem do luto hoje em dia, de que não se pode sofrer, de que a gente tem que continuar vivendo. Então eu tava com um pouquinho de medo disso. Agora partindo para minhas opiniões sobre o filme. Voltando à nossa diva Chloe Zhao, queria pedir desculpa por ter duvidado da senhora, porque você é muito boa. Cara, ela mandou muito bem, não só como diretora, mas como co-escritora do roteiro, junto com a Maggie O'Farrell. Tava tudo muito lindo. Não só visualmente, mas dava pra você sentir um sentimentalismo, não só no texto, mas também em tudo que você via. No cenário. Eu percebi muita coisa de Chloe Zhao ali. Principalmente pesquisando um pouquinho mais sobre ela depois que eu assisti o filme. Porque pra quem não sabe, a maior parte das minhas reflexões vem depois do filme. Eu amei que eles deixaram o protagonismo na Agnes. Como eu disse, eu tava com um pouco de medo do Paul Mescal dar uma roubada ali no show. Mas felizmente foi o contrário. Não que a performance dele tenha sido apagada pela da Jessie. Não, ele mandou super bem. Mas é que eu acho que realmente seria muito mais importante a gente focar na história mesmo, no luto da Agnes e depois vendo ela assistir Hamlet e entender o luto do William, do que mostrar só o luto do William e deixar a Agnes de lado. E outra coisa que contribui muito do porquê que eu acho que a gente devia ver mais o luto da Agnes é o simples fato de ela ter lutado tanto para conseguir ter essas crianças. Principalmente o casal de gêmeos. Porque a Suzane, ela pariu sozinha na floresta, fazendo o que ela queria fazer, que realmente ela era conectada ali com a floresta e ela quis fazer tudo ali. E o segundo parto pra mim foi o mais difícil de assistir, não só porque são gêmeos e demorou mais, mas porque a Judith quase morreu e ela tava com muito medo. Então a partir dali a gente vê o instinto de proteção dela com a Judith e infelizmente ela acaba esquecendo um pouquinho dos outros filhos. Porque, eles são saudáveis, eles sabem se virar. E quando justamente um desses filhos saudáveis morre, ela não sabe mais o que fazer. Então eu acho muito legal isso de ter sido deixado
o protagonismo na nossa diva Agnes. Outra coisa que eu gostei foi como o luto vem com uma culpa nesse filme. A Agnes sente que falhou, porque era ela que estava cuidando da Judith. Aí ela dormiu, o Hamnet chegou para ficar junto da irmã e aí ele acabou pegando a peste e ela ficou bem e ele não. Então ela se sente culpada por isso. Mas o William se sente culpado por não ter estado lá na morte do filho. E a Agnes faz questão de esfregar isso na cara dele. E querendo ou não, ela tá certa, né? Então existe essa oposição entre o luto da Agnes e o luto do William e como eles são diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidos, porque o luto tá incrustado dentro dos dois. E eu acho muito legal também, falando sobre esses dois personagens, como a individualidade deles é muito respeitada. A Agnes é uma mulher que se relaciona com a natureza, ela é uma mulher pagã. Enquanto o William parece ser cristão, pelo menos a família inteira dele é. Mas os dois se respeitam muito nesse quesito. Tanto que tem um momento que a Agnes até fala pra mãe do William, ela fala assim, eu posso até pisar na tua igreja, mas eu nunca vou orar pro seu Deus. E eu achei essa parte muito foda. Enquanto o William, ele pode até ser cristão, mas a individualidade mais importante dele nesse filme, eu acho que é a escrita. Então, ao longo do filme, tem momentos em que a Agnes está ali dormindo, só que o William tá escrevendo. E ele continua escrevendo até chegar no momento que ele escreve simplesmente a peça que vai mudar a vida dele. Inclusive, muito legal isso dele ter escrito a peça pensando na morte do filho, porque arte é algo muito importante para, pelo menos para mim, para o processamento de emoções e situações difíceis. Então, assim, acho que foi bem arraso. Agora não tem nada a ver com minhas opiniões do filme. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu me senti assistindo esse filme no cinema. Cara, foi emocionante. Ia ter sido muito diferente se eu tivesse assistido esse filme pela primeira vez na minha casa. Porque é um filme que evoca tanta emoção, mas não de um jeito barato, sabe? Evoca emoção no sentido de não só tem uma coisa trágica acontecendo, mas todo o texto que envolve essas situações é completamente emocionante. Então, se eu tivesse assistido aqui em casa, eu provavelmente ia ter pausado o filme, ia ter saído pra lavar o rosto, ia ter ficado mal, não ia querer terminar o filme, provavelmente. Mas eu tava na sala de cinema, e isso fez toda a diferença. Porque não era só eu que tava chorando, era a sala de cinema inteira. Eu podia ser até a pessoa que tava chorando mais alto, eu e a minha irmã. Mas tava todo mundo ali sentindo uma mesma coisa e isso é muito mágico. Se vocês tiverem a oportunidade, vão assistir esse filme no cinema. E se não, se forcem a não pausar o filme, que eu sei que é um hábito que muita gente tem. Eu, inclusive, às vezes. Mas, por favor, gente, façam isso, vai valer muito a pena. Se você é que nem eu e você gosta de analisar as coisas e analisar os detalhes de um filme, você pode até assistir uma segunda vez, pausando algumas vezes. Mas numa primeira assistida eu recomendo que você veja ele corrido. Porque é esse o jeito que você vai sentir mais as emoções e você vai se permitir assistir uma obra linda. Mas enfim, basicamente é isso. Se vocês quiserem mais vídeos de filmes que estão aí concorrendo nas premiações, é só deixar aqui nos meus comentários ou ir lá nas minhas redes sociais e mandar na minha DM, que eu vou assistir, eu vou fazer. Outra coisa sobre minhas redes sociais, como eu já disse no último vídeo, eu estou em um processo de mudança. O vídeo da semana que vem vai ser o último nesse cenário aqui, que no caso é da minha casa no interior, porque depois estarei me mudando para um novo apartamento. E aí, nesse novo apartamento, eu vou começar a gravar um quadro bem legal para postar no TikTok e no Instagram. Então, se vocês estiverem curiosos, já vão lá me seguir, né? E também, se você é novo, se inscreve aqui, deixa like, comenta, compartilha para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!